governador do estado, Carlos Moisés, entregou hoje pela manhã 138 novos equipamentos agrícolas para 65 municípios catarinenses. Durante a manhã desta segunda-feira, o governo do estado de Santa Catarina entregou novos equipamentos agrícolas para os produtores catarinenses. O governador do estado, Carlos Moisés, e o secretário da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Ricardo Gouveia, entregaram 138 equipamentos agrícolas para 65 municípios catarinenses. Esse maquinário foi adquirido com recursos destinados por emendas da bancada federal e emendas estaduais. O investimento foi de R$ 9 milhões. Segundo o secretário da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento, Ricardo Gouveia, hoje a agricultura representa cerca de 30% do PIB do estado e 70% da exportação. Esses novos equipamentos podem ajudar a crescer ainda mais esse setor no estado. Com essa harmonia entre o governo federal, deputados federais, deputados estaduais, governo, executivo, a gente consegue efetivamente otimizar os nossos recursos e fazer com que ele tenha o endereço certo e que ele seja bem usado, principalmente no nosso caso na agricultura. Essa já é a terceira etapa de entregas que começou a ser feita no oeste catarinense. Ao todo, são quase 500 equipamentos agrícolas que foram adquiridos no investimento de quase R$ 26 milhões. 172 municípios aqui de Santa Catarina vão receber esses novos equipamentos. Segundo o governador Carlos Moisés, essas aquisições fazem parte do plano de governo de Santa Catarina para ser mais tecnológico. Recentemente, o governo lançou o projeto Agroconsciente, que vai investir 40 milhões em cursos, pesquisas e tecnologia para a área da agricultura. A gente vai trazendo, agregando ao homem do campo a tecnologia, a atividade rural, tecnologias novas, cultivares novos que facilitam a vida e diminuem o uso de defensivos agrícolas. Esse foi uma bandeira nossa, um projeto que a gente entende que ele tem que conviver pacificamente com a indústria da tecnologia. Um dos principais objetivos do governo é que essas novas aquisições possam facilitar a vida dos agricultores e que melhore a produção do estado. A segunda-feira começou um pouquinho cinza em algumas regiões, mas com o sol brilhando já em outras, há temperaturas quentes para todo mundo. Então vamos saber mais detalhes do que diz a previsão do tempo para esse início de semana. Vamos direto a Ipagre Cirã com Clóvis Correia. Boa tarde a todos. Olha, a previsão do tempo, nós estamos com uma frente fria justamente sobre Santa Catarina, agora no decorrer desta tarde e também no período da noite, e ela se estende também para a terça-feira, pegando a madrugada e também praticamente quase todo dia. O tempo melhora justamente na quarta-feira. Voltando, falando da previsão de hoje e também de terça-feira, tem possibilidade de ter temporais localizados e com isso pode também, além dos ventos fortes, também pode ter granizo sobre a região. Esse quadro é bem típico que acontece normalmente no nosso período agora de dezembro e também com a passagem das frentes frias sobre a nossa região. Ok, Clóvis, obrigada pelas explicações. Chegou a hora, então, de bater um papo com ele. Advogado Maicon Raulino já está aqui do meu lado. Pode continuar mandando a sua pergunta para o 489-9608-7554, que eu passo a sua pergunta aqui ao vivo para ele. Tudo bem, Maicon? Tudo bom, querida. Bem-vindo. Obrigado. Vou começar te passando uma pergunta que essa telespectadora mandou para a gente na semana passada. E aí ela falou assim, boa tarde. Ouvi agora na TV Band que se pagar a pensão um mês atrasado, eu já posso pedir prisão. Mas quando está na justiça, tem mandado de prisão e mesmo assim já é 4 anos que não recebo a pensão das crianças, o que eu faço? Veja bem, a guria já completou esse ano 18 anos, mas ainda estuda. E o guri tem 15 anos. É deficiente, sofre de epilepsia e eu precisei parar de trabalhar para cuidar dele. O que devo fazer? Pago aluguel além de tudo. Entendi. Ele nunca pagou a pensão direito, por isso não acredito mais na justiça. Obrigada e desculpa o texto grande, ela está falando. Ela mora em Chapecó. Vi que a sua situação é uma situação difícil, né? Efetivamente, já tem o mandado de prisão, o mandado não foi cumprido. O que você tem que fazer é dizer para a justiça aonde que ele está. Porque se não tem conta em banco e não tem outras coisas. Agora, tem uma outra possibilidade para você. Se ele tem pai, mãe ou até mesmo irmãos e esses têm condições de arcar com esse pensionamento, você pode excepcionalmente processar essa família estendida, tá? Pois é. Principalmente os avós, se tiver avós é mais fácil, os avós daí vão suprir essa necessidade. Se não tiver nenhum avô ou avó,
pode tentar ir para os irmãos, se para os Agora, a tios, no situação caso. bastante difícil a dela, né? Difícil. Teve que parar de trabalhar para poder cuidar do filho. E 4 anos é muito tempo, né, Michael? Provavelmente por quê? Porque ele Não achou. sumiu, não acharam ele. Aí ela deve direcionar o endereço dos pais dele, então. Tá, vamos lá. Primeiro ela pode pedir pensão para os avós, já se tem. Tá? Porque está 4 anos sem receber nada. Em relação a ele, tem que dizer para a justiça onde é que está o endereço para que a polícia ou o oficial de justiça consiga cumprir esse mandado de prisão. Mas se ela não souber? Daí, se ela não souber, ele vai ficar, o mandado de prisão fica em aberto durante muito tempo, inclusive, até o dia que alguém ache ele em algum momento. Então, nesse meio tempo, como você não pode esperar, tenta ir atrás da família dele, que eu aconselho vivamente, inclusive. Pois é. É bem o caso que dá para pedir, tá? Se conseguiu responder, se está tudo respondido, difícil. que bom. Se tiver mais alguma dúvida, manda pra gente que eu passo pro Maicon depois de Isso. novo, Aí tá? os Que eu sei que ela tá assistindo, que ela já respondeu aqui que ela tá assistindo. Aí os outros problemas dela, aluguel e tal, pode pedir para aumentar um pouquinho a pensão, aí, mas primeiro tem que ganhar alguma coisa. Sim. Vou te passar mais uma pergunta rapidinho aqui, ó. Boa tarde. Pago pensão 6 meses, deve ser. Minha filha que está com 24 anos. Não estudava até então, agora voltou a estudar e tem um filho. Qual a possibilidade de cancelar a pensão, essa pensão? Porque passou dos 24, você vai ter que ir para a justiça ou então fazer um acordo com ela, não tem outra alternativa. Se estava pagando é porque tinha uma ordem judicial e para parar de pagar tem que ter outra ordem judicial. Pede a exoneração de pensão e faz direitinho. Se ela conseguir assinar e vocês fizeram um acordo aí, manda para o juiz que é mais fácil. Mas não tem que continuar pagando, senão vai preso também. Eu achava que 24 anos já não tinha mais essa obrigação. Mas não é automático, tem que ser, tem a que não fazer ser o que no acordo tenha dito que vai até tal mês de tal ano. Aí você para, senão tem que pedir. Entendi. Tem que ser tudo direitinho, né? Bem certinho. É isso aí, obrigada. Segunda-feira que vem, então, ele volta para continuar respondendo as suas perguntas. Combinado? Obrigada pela presença de vocês aqui no Meio-Dia. Vou aqui? Aqui no Meio-Dia, Catarina. Muito obrigada. Amanhã eu te encontro 12h40 em ponto, ao vivo. Até lá, tchau, tchau.